Enquanto o Jerome Powell tentou evitar, né, falar sobre política monetária, a ata da última reunião do FONC, que foi divulgada ontem, trouxe alguns recados. O documento destacou que os dirigentes veem que os riscos de alta da inflação seguem elevados lá nos Estados Unidos. Já os riscos de queda para o mercado de trabalho também estão aumentando. E para a gente falar sobre essa perspectiva para o Federal Reserve e esses recados dados por Jerome Powell hoje, eu converso agora com Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Seja muito bem-vindo e bom dia, Marcos. Prazer ter você aqui. Prazer, muito obrigado. Então, venho comentar um pouco sobre essa fala do Powell que acabou de acontecer. E, na verdade, foi mais uma gravação, não teve nada de. Eu sei que todos estavam aguardando aí algum insight, alguma coisa que pudesse mudar as expectativas de corte para a reunião do dia 29 desse mês ou a de 10 de dezembro, para finalizar o ano. Hoje nós temos aí mais de 90% das apostas para um corte para ter mais um corte agora esse mês, e mais de 80% das apostas para um corte em dezembro. Porém, a fala foi mais uma gravação, foi mais uma apresentação ali do que é o evento, do que é o Banco Central, ok? Não teve nenhum insight. A gente teve aí a ata, como foi citado, do Fed, né, ontem, e realmente, aparentemente, temos um Banco Central ali dividido. Os participantes do FONC estão divididos e até no último corte que teve da última reunião, estavam divididos ainda. Eles estão citaram bastante que as tarifas que estão dos Estados Unidos que estão ocorrendo agora, elas são grande parte, acredito que se não tivesse as tarifas, sim, estariam bem mais próximos à meta. Então, sem dúvida nenhuma, as tarifas são ali uma pedra no calcanhar que está incomodando bastante e está difícil de prever ainda, porque eles acreditam que só seria notado realmente o impacto final dessas tarifas, teria uma coisa mais sólida, no final de 2026. Então, estamos falando de mais um ano para ter um parecer real dessas tarifas. Vamos lembrar também que temos outros fatores influenciando aí, como o shutdown, que a gente está sem dados, a gente está sem dados de payroll até hoje, e fica difícil um pouco especular, se não tem números, como a gente vai avaliar. E fora isso, agora no início de novembro, no início do próximo mês, teremos aí o julgamento do Supremo, que vai julgar se essas tarifas vão permanecer ou não. Né? Vamos lembrar que uma corte bateu o martelo, já dizendo que as tarifas são ilegais e seriam invalidadas a partir do dia 14 de outubro, daqui a pouco. Então, Donald Trump apelou para o STF e vai ser julgado aparentemente no início de novembro. Né? Se, né, tiver aí bater o martelo, o STF bater o martelo, o STF não, o Supremo dos Estados Unidos bater o martelo de que essas tarifas não vão poder permanecer, além de invalidar as tarifas, não ter mais elas, os Estados Unidos ainda teria que devolver 50% do valor que foi arrecadado. Então, podemos ter aí um impacto bem, bem significativo, bem grande aí no mês que vem, caso venha realmente a acontecer alguma coisa mais, né, mais restritiva em relação a essas tarifas, porque basicamente a estratégia do governo atual, ela toda gira em torno dessas tarifas. Vamos lembrar também que se a qualquer coisa que aconteça, muda as expectativas de corte de juros. O Fed pode ajustar alguma coisa, tanto para realmente confirmar esses cortes, ou, né, não realmente confirmar não ter mais esses cortes, e o impacto pode ser massivo ali nos índices. Vamos lembrar que a gente tem um ouro aí batendo máxima histórica, passando de $4.000 hoje, muito com receio justamente dessa essa incerteza que nós temos aí hoje, girando em torno aí de todo o cenário macro. Marcos, você traz uma série de elementos que aumentam esse nível de incerteza que eu acho que são relevantes da gente destrinchar. Envolve, evidentemente, o shutdown e o quanto vai durar esse shutdown, a ausência de dados, né? O Federal Reserve pilotando um avião completamente no escuro, pelo menos do ponto de vista, por exemplo, do emprego. Né? A gente não teve os dados do payroll publicados pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos. Dado esse cenário, você citou uma possibilidade de algum tipo de divergência entre os diretores do Federal Reserve. Para onde deve ir o Federal Reserve em meio a esse cenário, inclusive, né, com essa elevação dessa incerteza, baseando-se exatamente nessa perspectiva de um julgamento que considere as tarifas ilegais, por exemplo? No caso, o que eu vejo disso é o seguinte, hoje o que incomoda justamente o corte de juros por parte do Fed,
poderia já estar sim cortando mais, mas inclusive pela ata que foi divulgada ontem, o grande impacto inflacionário vem sendo das tarifas, né? Menor do que imaginavam, menor do que esperavam, mas sem dúvida nenhuma eles acreditam que já estaria bem mais próximo à meta, se não na meta, caso não tivesse as tarifas, né? Vamos lembrar que quem paga a conta também são os americanos, os produtos inflacionam. Eh, Dentro desse cenário, sim, se não tiver mais as tarifas, se for realmente invalidado, abre espaço para o Fed cortar. As apostas vão ser completamente diferentes, mas o cenário nos Estados Unidos como um todo vai ser completamente outro. Vamos lembrar que, como eu falei, é, a estratégia do governo, ela é toda baseada nas tarifas, em quanto vai ganhar dessas tarifas e como vai utilizar essas tarifas. Tirando isso, né, se realmente o Supremo bater o martelo de que não vai valer essas tarifas, que elas são ilegais, como uma corte já bateu, é um cenário completamente inverte o cenário para outro lado. O shutdown, acredito que vai resolver já já, apesar de que ontem tivemos aí proposta dos democratas, propostas dos republicanos, não chegaram ao acordo ainda. Vai sair esses dados até a reunião ali de 29 de outubro, com certeza, e pode também mudar, né, a expectativa dessas apostas. Assim que sair os dados, nós podemos ver aí uma aposta completamente diferente para a corte. Essa de outubro já é praticamente dada como certa, né? Já temos aqui 95% aqui de apostas que vai ter o corte. A questão ainda fica na de dezembro. Você vai ter mais um corte na de dezembro e como vai ser os rumos pro ano que vem. Inclusive, né, como eu falei, temos bons insights aí, tanto os números para sair de payroll, acumulado, tudo que acumulou aí e for acumular ainda desse shutdown, e ainda mais essa situação que é mais intensa ainda para o início de novembro, esse julgamento aí do Supremo. Marcos, e como é que fica essa correlação entre manter o mercado de trabalho norte-americano aquecido e, evidentemente, trazer essa inflação à meta, né? A gente sabe que o centro da meta da inflação nos Estados Unidos é de 2%, está um pouquinho acima. Como é que fica exatamente essa correlação, a gente pensando que o mercado já está precificando uma queda, né? Pelo menos uma revisão de 0,25 ponto nessa reunião agora do fim de outubro. O que a gente pode mensurar que deve ser o tom trazido pelo Federal Reserve, como devem se comportar esses diretores? Bom, o mercado de trabalho está incomodando, não tinha, expectativa antes de uma pressão, inflacionária por conta do mercado de trabalho, mas ok, está aparecendo. Tem também os dados que estão sendo revisados para baixo, então a gente está tendo alguns payrolls bem abaixo do esperado, inclusive revisões anteriores para baixo. Isso abre, na verdade, espaço para corte, né, para ter cortes. Então se as empresas estão desacelerando, abre mais espaço para corte, mas entra em contraste com a questão da inflação, que é a meta do Fed. Então, eles estão nesse impasse aí, né? Então vai para cima, vai para baixo, olha para o mercado de trabalho, olha para a inflação, mas até pela sinalização que eles deram mais recentemente, o grande foco no momento é mais o mercado de trabalho continua sendo muito avaliado, mas o grande foco ainda nesse momento, para essas reuniões, essa próxima agora, é a inflação. Então, o que está em jogo mais agora é a questão, principalmente dessas tarifas, como vamos reagir a essas tarifas. Os preços não param de subir, não param de subir, principalmente por conta das tarifas. Então, cada dia mais a gente vai aprendendo sobre essas tarifas e como elas vão impactar, até porque elas estavam em constante mudança. Uma hora vai ser tanto, hora vai ser X, hora vai ser Y, e elas ainda estão corrigindo, né? Muitas dessas tarifas estão sendo renegociadas. Então, acredito eu que, como eles falaram, o impacto mesmo só daria para ver até o final de 2026, é um grande período, mas também temos a expectativa de acabar com elas agora, né? O mercado de trabalho está em jogo? Está em jogo, mas o foco agora, para essas próximas reuniões, é a inflação. Então vamos ver o dado de PCI, que vai ser esse mês, caso o shutdown aí colabore, né? Vamos ver como é que vai ser o PCI, como é que vai sair todos esses dados do CPI, e aí sim a gente consegue ver uma análise melhor. O mercado hoje está apostando que vai ter 2 cortes esse ano ainda, né? Que já era uma aposta lá de trás, que já vinha carregando para 3 cortes. Mas, pela ata de ontem, a gente viu que até a última reunião ainda estavam divididos, se ia ter o corte ou não. Então, a maioria estava mais inclinada para 2 cortes esse ano, os 2 cortes dessas 3 reuniões. Como teve um na anterior, podemos talvez ter mais um nessa e talvez na de dezembro não.
né? Mas, como eu falei, temos bons insights aí para frente para acompanhar, tanto de relatório de emprego, que está também incomodando, e de inflação aí, principalmente em relação a tarifas. Marcos, a gente viu na última reunião do FONC o Stephen Myron, né, recém-indicado por Donald Trump, sendo o grande ponto fora da curva nessa tendência de política monetária, defendendo inclusive uma revisão baixista muito mais agressiva. Queria entender, pensando nas próximas indicações de Donald Trump, também no fim do mandato de Jerome Powell, né, em maio, num distante maio do ano que vem, é verdade, o que a gente pode esperar ali a médio e longo prazo nessa condução da política monetária nos Estados Unidos e, evidentemente, também sobre essa credibilidade do Federal Reserve? Essa briga de governo com o Banco Central, ela é clichê, sempre teve ela, em qualquer país vai ter isso, porque o governo, ele gostaria de taxas mais baixas, justamente para estimular o consumo, e ele ter números melhores no governo, né? Com tarifas mais baixas, é mais fácil, as pessoas financiam imóveis, financiam carro, pegam dinheiro emprestado para abrir negócios. Então, o governo quer isso. Ele quer mostrar que quer números para a economia dele, mostrando que está tudo aquecido, que está tudo, né, às mil maravilhas. Porém, o Banco Central Independente tem essa meta de atingir a inflação, tem que aumentar os juros para arrefecer aí a inflação. Uma vez que o governo quer mexer, quer impactar mais ali, botar o dedo no meio, como tem acontecido muito com o Trump, querendo botar pessoas que estão mais aparelhadas com ele, como nos membros, forçar ali, inclusive ameaçando o Jerome Powell várias vezes de demissão. Eh, Isso é preocupante, né? Porque pode acontecer, sinaliza um movimento artificial. Artificial, uma coisa que não deveria estar acontecendo. Poderia forçar uma queda ali, ele vê espaço para isso, mas vamos lembrar que a gente tem ali uma democracia, né, uma reunião onde a maioria que votar vai ser decidido o que a maioria votar, eles analisam, e é isso. No momento que a gente tem uma parte dessa reunião do FONC, parte do comitê, aparelhada com o governo, com interesses do governo, isso é um pouco nocivo aí. Eu vejo uma forma nociva aí para a política do país como um todo, né? Pode causar um movimento que não seria o mais correto para controle da inflação. Conversei com Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Marcos, agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado. Até Boa mais. tarde.